Riram de mim quando eu fiquei com o pior pedaço do testamento, um rancho seco, abandonado, que ninguém queria. Mas tudo mudou no dia em que minha picareta bateu na terra e o som voltou oco. Foi ali que eu descobri que, debaixo daquele barranco esquecido, tinha algo que ninguém jamais imaginou. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. O cartório cheirava a papel velho e a ar-condicionado com filtro que ninguém limpava. Eu me sentei na cadeira de plástico duro reservada para quem não tem advogado, com a bolsa no colo e as mãos postas sobre a bolsa, numa pose que eu mesma reconheci como a pose de quem aprendeu cedo a ocupar o menor espaço possível numa sala. Éramos 8 herdeiros na mesa. Eu era a única que não tinha vindo de carro próprio. Meu pai morreu numa terça-feira de agosto, quieto, como ele havia vivido a maior parte da vida depois que minha mãe foi embora. 81 anos. Coração que foi cedendo aos poucos, como cerca velha que a umidade vai comendo por baixo antes que alguém perceba que a madeira já não sustenta nada. Eu estava com ele quando aconteceu. Os outros chegaram depois, já com roupa de luto escolhida e olhos que calculavam. O advogado era um homem pequeno de óculos redondos que lia em voz alta com a entonação de quem recita lista de compras. Casa-sede para o Edivaldo, o mais velho. Gado e pasto para o Ronaldo e o Kleber, que sempre souberam trabalhar em conjunto quando havia vantagem nisso. Equipamentos e barracão para a Neuza, que havia casado com um homem de posses e não precisava de nada, mas pegou assim mesmo porque herdeiro que recusa herança é caso raro como chuva em julho no sertão. Pequenos lotes para os outros, cunhados, meio-irmãos, uma prima que eu mal conhecia e que apareceu no velório perfumada como se fosse festa. E para mim, o advogado ajustou os óculos. Leu sem levantar os olhos do papel. A filha Dolores Custódio Ferreira, o Rancho do Fundo, incluindo as benfeitorias existentes no lote de 42 hectares, situado no limite norte da propriedade, confrontando com a Chapada. Silêncio de 2 segundos. Depois o Edivaldo começou, com aquela risada curta que ele sempre usou para diminuir sem sujar as mãos. O Ronaldo não riu com a boca, riu com os olhos. A Neuza desviou o olhar para o celular, que era o jeito dela de participar de uma crueldade sem assinar embaixo. Eu conheci o Rancho do Fundo. Meu pai me levou lá uma vez quando eu tinha uns 12 anos, numa tarde de sol que parecia pesada demais para ser suportada. A casa era baixa, de adobe, com a cumeeira cedendo no meio como coluna de velho cansado. O terreiro era tomado de vassourinha e malva. O barranco nos fundos, de terra vermelha e seca, parecia o fim de tudo. O lugar onde a propriedade desistia de ser produtiva e simplesmente encostava na chapada como quem encosta numa parede para descansar. Rancho falido, disse o Ronaldo baixinho, mas não baixinho o suficiente. 42 hectares de nada, completou o Kleber, e dessa vez riram 2 ou 3 juntos, sem cerimônia. Eu não respondi. Aprendi faz tempo que responder não adianta quando o julgamento já foi feito antes da pergunta. Assinei onde mandaram assinar. Guardei minha via do inventário dentro da bolsa, entre o comprovante de luz e um cartão de visitas de médico que eu nunca tinha ido consultar. Me levantei, disse boa tarde para o advogado que não mereceu mais que isso e saí. Do lado de fora, o calor bateu de frente. Fortaleza, em agosto, não alivia nem de noite, e eram 3 da tarde. Fui andando até o ponto de ônibus com a bolsa apertada no ombro, e só na fila, com o sol na nuca, é que percebi que não tinha pensado no que fazer a seguir. Não tinha emprego fixo, tinha aluguel atrasado 2 meses, tinha 57 anos e um rancho falido a 280 quilômetros da cidade. Fiquei parada na fila pensando nisso. O ônibus veio. Eu entrei. Tem uma coisa que as pessoas não entendem sobre mulher que já perdeu muito. Ela não fica paralisada do mesmo jeito que quem ainda tem muito a perder. O medo é diferente.
Ele já foi usado antes, já serviu para coisas maiores, já acompanhou situação pior do que herança ruim e deboche de irmão. Quando perdi o Arlington, meu marido, levei 3 anos aprendendo a dormir sem ouvir a respiração dele do outro lado da cama. Quando perdi o Mauro, meu filho, meu menino de 23 anos, acidente de moto numa estrada sem acostamento, aprendi que tem dor, que não tem nome e que não adianta procurar. Depois disso, herança ruim e riso de parente é coisa pequena. É coisa que machuca, mas não derruba. Naquela noite fui ao apartamento que eu dividia com uma amiga mais nova. Sentei na beira da cama e abri o documento do inventário. Li devagar. Li de novo. 42 hectares. Benfeitorias existentes, que eram a casa caindo e um chiqueiro sem teto, segundo minha memória. Limite norte, confrontando com a Chapada. Fiquei olhando para a palavra Chapada. Na manhã seguinte comecei a arrumar o que tinha. Não era muito. 2 malas, uma caixa de ferramentas que tinha sido do Arlington e que eu guardei porque jogar fora parecia errado. Umas mudas de tempero que eu cultivava em latinhas na janela. Paguei o que consegui do aluguel. Deixei o resto escrito num bilhete com promessa de mandar assim que pudesse. Minha amiga ficou me olhando da porta da cozinha com expressão de quem quer perguntar se eu tinha certeza, mas sabe que a pergunta não vai mudar nada. Se precisar de qualquer coisa, ela disse. Eu sei, eu disse. Obrigada. Peguei o ônibus das 6 da manhã. Janela do lado direito, lugar do meio, bolsa no colo como sempre. A cidade foi ficando para trás aos pedaços. Posto de gasolina, depósito de material, primeiro trecho de Caatinga, depois mais Caatinga, depois o céu que vai crescendo quando a terra achata e os prédios somem. Adormeci em algum ponto e acordei com o sol numa posição diferente e a paisagem já toda de cerrado aberto, vermelho e dourado, com o vento dobrando o capim nas bordas da estrada. Quando o ônibus parou no trevo, eu desci com as 2 malas e a caixa de ferramentas, chamei um mototaxista que me cobrou o que eu já esperava que ia cobrar, e fui. O rancho do fundo me esperava com a porta entreaberta, a cumeeira mais cedida do que eu lembrava e o mato tomando conta do terreiro como se a terra já tivesse esquecido que um dia alguém havia morado ali. Deixei as malas dentro, voltei à porta, fiquei olhando o que era meu. Depois fui buscar a enxada que estava encostada na parede dos fundos, enferrujada, mas inteira, e comecei. A primeira semana foi de reconhecimento. Não de conquista, não de plano. De reconhecimento como quando a gente entra num quarto escuro e vai passando a mão pela parede devagar antes de procurar o interruptor. Eu precisava entender o que tinha, o que estava quebrado além do conserto, o que estava quebrado, mas ainda servia, o que havia sobrado inteiro por pura teimosia da matéria. A casa era de adobe. Paredes grossas que os antigos faziam assim, porque sabiam que o calor do cerrado não é brincadeira. A cumeeira havia cedido no terço do meio, mas as laterais estavam firmes. O piso era de cimento queimado, rachado em alguns pontos, mas sólido. As janelas não tinham mais vidro, só os caixilhos de madeira, a pintura verde descascando em escamas que o vento havia espalhado pelo chão, como confete de festa abandonada. A porta da frente fechava se você a empurrasse com o ombro no lugar certo. Aprendi o lugar certo no segundo dia. O chiqueiro era caso perdido. 3 paredes em pé, a quarta deitada no chão há tanto tempo que o capim havia crescido por cima e incorporado os tijolos à terra, como se sempre tivessem feito parte dela. Não me preocupei com o chiqueiro. Não tinha animal e não ia ter tão cedo. O terreiro era o trabalho mais urgente. Vassourinha, malva, jurema baixa, uns pés de carrapicho que pareciam ter se organizado deliberadamente para atrapalhar. Passei 3 dias só nisso. Enxada, foice, mãos com luva velha que o Arlington usava na horta do quintal lá em Fortaleza. As luvas rasgaram no segundo dia. Continuei sem elas. À tarde, as palmas das mãos ardiam.
À noite eu passava manteiga de cacau que havia trazido numa latinha e dormia com as mãos espalmadas sobre o lençol como se estivesse me rendendo a alguma coisa. Mas não estava me rendendo, estava só deixando cicatrizar para recomeçar no dia seguinte. Foi no quarto dia que eu vi pela primeira vez. Eu estava trabalhando no Barranco dos Fundos, abrindo caminho entre a Jurema e o Angico para chegar até a base da parede de terra vermelha. O barranco tinha uns 4 metros de altura, quase vertical, com raízes de árvore atravessando a face como veias. Era o limite norte do lote, onde a propriedade encostava na chapada e a terra subia de repente sem aviso, como se a paisagem tivesse mudado de ideia no meio do caminho. Eu bati a enxada no chão para afastar as pedras do acesso quando percebi o som. Não é fácil descrever. Quando a enxada batia no terreno, a uns 2 metros da base do barranco, o som voltava diferente. Não o baque seco e maciço que a terra dura costuma dar. Voltava com uma leveza, quase uma ressôncia, como quando a gente bate o nó do dedo numa parede e descobre que do outro lado é vazio. Parei. Bati de novo, num lugar diferente. O som maciço. Avancei meio metro em direção ao barranco. Bati. Oco outra vez. Fiquei parada com a enxada nas mãos, olhando o chão. Depois me abaixei e pus a palma da mão na terra. Estava fria. Não a frieza comum de sombra ou de profundidade. Estava fria e levemente úmida, como parede de quarto que esconde infiltração. E era agosto, o mês mais seco do ano naquele cerrado. O capim em volta estava amarelo de sede, as folhas do angico tinham enrolado para economizar água. E aquele pedaço de chão ali guardava umidade como se soubesse de alguma coisa que o resto da terra havia esquecido. Fiquei olhando por um tempo que não soube medir. Depois voltei para casa, bebi água, comi o que tinha, cuscuz com ovo, que era o que eu fazia quando não queria perder tempo cozinhando, e sentei na soleira pensando no que havia sentido debaixo da mão. Meu pai era homem de poucas palavras e muitas observações. Ele olhava uma coisa 10 vezes antes de falar uma vez sobre ela. Eu herdei isso, ou aprendi. Nunca soube distinguir bem o que se herda do que se aprende quando se cresce dentro da mesma casa que alguém. Lembrei daquela tarde de quando eu tinha 12 anos, ele me levando até o barranco pela mão. Eu não havia pensado nessa memória em décadas, mas ela voltou inteira, com cheiro e tudo. Cheiro de suor dele, de terra quente, do café que ele havia tomado antes de sair e que a gente carrega no hálito por horas. Ele havia parado bem na borda, olhado para o barranco por um longo tempo e dito alguma coisa que eu não entendi na época. Uma frase curta, dita mais para ele mesmo do que para mim. Eu não me lembrava das palavras, só da entonação, aquela entonação específica de homem que descobre algo que ainda não sabe se vai contar. Fui dormir pensando nisso. No dia seguinte peguei a picareta. Havia uma picareta velha no canto do que havia sido a área de serviço, encostada junto com uma pá de bico e um pedaço de sarrafo. A picareta estava enferrujada, mas o cabo era firme, madeira densa, provavelmente imburana, que não apodrece fácil. Passei uma pedra de afiar na lâmina até tirar o pior da ferrugem. Testei o encaixe do cabo, balancei o peso nas mãos. Fui até o barranco. Comecei a cavar metodicamente a uns 2 metros da base, no ponto onde o som havia sido mais oco. Não cavava rápido, cavava com atenção, tirando a terra em camadas e observando o que cada camada tinha a dizer. Os primeiros 30 centímetros eram terra ressecada, dura, do tipo que racha em blocos quando a picareta entra. Depois veio uma camada mais escura, mais solta, com cheiro de terra molhada antiga. Depois outra mais dura de novo, com pedregulho miúdo. E então, a uns 50 centímetros de profundidade, a picareta entrou diferente. Não foi dramático. Não teve barulho de água correndo, nem nada que se pareça com o que acontece nas histórias. Foi só que a resistência mudou. De repente a picareta encontrou menos terra e mais ar, menos dureza e mais ceder, como quando você empurra uma porta que você achava trancada e ela abre. Parei, olhei.
A terra em torno do buraco que eu havia aberto estava escura e úmida. Passei o dedo, molhado. Não umidade de superfície, umidade que vinha de baixo, subindo devagar como respiro de coisa viva. Sentei na borda do buraco e fiquei olhando aquela escuridão pequena que eu havia aberto no chão. Não trabalhei mais naquele dia. Não porque estava cansada, mas cansaço eu já havia aprendido a ignorar. Parei porque precisava pensar antes de continuar. Precisava entender o que estava fazendo e o que poderia desfazer se fizesse errado. Cresci ouvindo histórias de nascente tapada. No cerrado, quando alguém queria afastar vizinho ou disputar terra, uma das coisas que se fazia era tampar a água. Pedra, terra compactada, concreto nas situações mais deliberadas. A água não sumia. Ela ficava presa, represada dentro da rocha ou da argila, esperando passagem. E quando encontrava, saía com a força de tudo que havia acumulado esperando. Meu pai havia comprado aquele rancho do fundo 40 anos atrás, de um homem que estava indo embora para São Paulo e queria desfazer de tudo rápido. Na época, os irmãos mais velhos não queriam o lote. Era longe, era seco na aparência, não tinha acesso fácil. Meu pai comprou sozinho, do próprio bolso, e registrou em seu nome. Depois passou anos, não fazendo quase nada com aquela terra, deixando quieta, visitando de vez em quando, sem explicar porquê. Fui dormir pensando no meu pai. Acordei antes do sol, com aquela claridade rasa de quem não dormiu fundo o suficiente, e fui até o barranco, ainda com a caneca de café na mão. Me agachei perto do buraco que havia aberto. A terra em volta estava ainda mais úmida do que na tarde anterior. A umidade havia avançado lentamente, como mancha de tinta em papel. Pousei a caneca no chão e peguei a picareta. Nos 3 dias seguintes, cavei com cuidado que eu nunca havia aplicado a nenhuma tarefa física. Não era pressa, era precisão. Ia abrindo o terreno em arco, seguindo a umidade, lendo a terra como quem lê letra manuscrita difícil. Devagar, atenta, disposta a voltar e reler quando não entendia. No segundo dia encontrei pedra. Não pedra natural de subsolo, pedra assentada. 3 blocos grandes de arenito encaixados com aquela firmeza deliberada de coisa que alguém colocou ali de propósito. Fiquei parada olhando para eles por um tempo que não me orgulho de ter ficado, porque dentro de mim havia alguma coisa entre medo e admiração, e eu não sabia bem qual dos dois era maior. No terceiro dia, com o sol ainda baixo e a sombra do angico ainda longa sobre o chão, consegui mover o primeiro bloco. Não vou dizer que foi fácil. Foram 2 horas de alavanca com o sarrafo, de ajuste de posição, de força aplicada no ângulo errado e recomeçada no ângulo certo. As mãos sangraram num ponto onde a pedra abriu a pele entre o polegar e o indicador. Eu limpei no pano, continuei. Quando o bloco cedeu e eu o rolei para fora do caminho, o som que veio de baixo foi pequeno, discreto, um murmúrio, quase nada. Como respiração de criança dormindo, o tipo de som que você só ouve quando está prestando atenção de verdade. Mas era água. Fiquei ajoelhada na terra com as mãos machucadas e os joelhos molhados, e ouvi aquele murmúrio pequeno por um tempo que não sei quanto foi. A água ainda não corria. Estava saindo devagar pelo espaço que eu havia aberto, lambendo a terra, testando o caminho. Mas estava saindo. Me levantei. Olhei para o barranco, para a terra vermelha, para o angico velho que havia crescido torto na borda, como se tentasse se aproximar de alguma coisa que só ele sabia que estava ali. Tinha 57 anos, 2 lutos que não cabiam em palavra nenhuma, um rancho que os meus haviam descartado como sobra, e água nascendo debaixo dos meus pés. Fui buscar mais água para beber. A ironia não me escapou, e voltei para cavar o resto. A nascente não abriu de uma vez. Levou dias. Isso é o que as histórias não contam. Que a natureza não tem sentido dramático de timing. Não espera a hora certa para revelar o que guardou. A água foi saindo como ela sempre sai, quando encontra caminho depois de muito tempo presa, com desconfiança. Um fio primeiro, tão fino que eu precisava me abaixar e prestar atenção para distinguir do orvalho. Depois,
2 fios. Depois, uma pequena poça que aparecia de manhã e eu encontrava ao acordar, como se a terra tivesse trabalhado enquanto eu dormia. Fui removendo os outros 2 blocos de arenito ao longo de 4 dias. O segundo saiu com mais facilidade que o primeiro. O solo em volta já estava encharcado o suficiente para amolecer o encaixe. O terceiro era o maior, fundo demais, e precisei escavar uma vala lateral para conseguir a alavanca necessária. Quando ele cedeu, no fim de uma tarde de quarta-feira, com o céu cor de cobre e os pássaros fazendo aquele barulho específico que fazem antes de escurecer, a água que saiu não era mais murmúrio, era voz. Não caudal, não enxurrada. Não estava querendo exagerar nem para mim mesma, mas era fluxo real, constante, água que corria com intenção, cavando seu próprio leito na terra mole com a paciência de quem sabe que tem tempo e força suficiente. Eu fiquei parada vendo aquele fio se alargar e escavar, e encontrar o declive natural do terreno em direção ao terreiro, como se já soubesse o caminho de antes, como se estivesse voltando em vez de chegando pela primeira vez. Me sentei na terra molhada e deixei a água cobrir os dedos dos pés. Fiz 57 anos e nunca tinha chorado de coisa boa, sempre de coisa perdida. Mas ali, naquela tarde de quarta-feira, com a água fria nos pés e o céu ficando roxo lá em cima, senti alguma coisa soltando dentro do peito que não era tristeza e que não tinha nome que eu conhecesse. Deixei soltar. Não fiz questão de entender. A primeira pessoa que soube foi Dona Corina. Ela morava a 3 quilômetros do rancho, numa casa de tijolo à vista, com um jardim na frente, que ela regava todo dia de manhã com uma mangueira fina, movendo-se devagar entre as plantas, com a deliberação de quem tem a manhã inteira e sabe disso. Tinha 70 e poucos anos, viúva também, cabelo branco preso num coque que nunca desfazia. Havia batido na minha porta no 3º dia, depois que eu cheguei, com uma tigela de mingau de milho, coberta com um pano bordado, e dito que era para me apresentar, e que sabia que eu estava começando, e que começo é quando a gente mais precisa de mingau. Eu tinha aceitado a tigela e a companhia. Desde então, ela aparecia de 2 em 2 dias, às vezes com comida, às vezes só com conversa, às vezes com informação prática, onde comprar mantimento fiado, qual o dia que o caminhão do gás passava, o nome do homem que fazia serviço de alvenaria por diária justa. Ela não perguntava o que eu estava fazendo no barranco, embora eu soubesse que ela havia visto, porque Dona Corina era do tipo de pessoa que vê tudo e pergunta só o que importa. No dia seguinte à abertura da nascente, fui até a casa dela de tarde. Ela estava na varanda com uma bacia de feijão para debulhar e me deu o lugar ao lado com um gesto de cabeça sem tirar os olhos da bacia. Sentei. Peguei um punhado de vagens. Trabalhamos em silêncio por um tempo, que é o jeito mais honesto de começar uma conversa importante. Tem água no meu barranco, eu disse por fim. Ela não parou de debulhar. Mas houve uma pausa de meio segundo antes de recomeçar, e eu aprendi que com Dona Corina é nessa pausa que fica o que importa. Eu sei, ela disse. Olhei para ela. Seu pai sabia também, ela completou. Ele veio me perguntar uma vez, faz uns 20 anos, se eu tinha notado que o chão naquele canto secava mais tarde que o resto. Eu falei que sim. Ele ficou pensativo e foi embora. Nunca mais tocou no assunto comigo. Continuei debulhando o feijão. O sol estava baixo e batia oblíquo na varanda, dourando a bacia e as mãos dela e o coque branco. Por que ele não cavou? Perguntei. Ela ficou um momento sem responder. Quando falou foi devagar, escolhendo as palavras com cuidado de quem sabe que o que vai dizer não tem como ser desfeito depois. Seu pai era homem que deixava coisa boa para quem precisasse mais do que ele. Era o jeito dele. Não sei se era sabedoria ou fraqueza, mas era o jeito dele. Fiquei com aquilo dentro por um tempo. Ou ele podia ter me dito, falei por fim, e ouvi na minha voz uma coisa que não era raiva e não era mágoa, e era as duas ao mesmo tempo. Podia. Ela concordou simplesmente. Os homens do sertão
têm um problema com contar o que pensam. Acham que mostrar é suficiente. E às vezes, mostrar não é suficiente. Ficamos em silêncio. A bacia encheu de feijão debulhado. Lá no fundo do quintal dela, um cachorro levantou a cabeça, olhou para nenhum lugar específico e voltou a dormir. Nos dias seguintes, trabalhei na condução da água. Não tinha material para fazer encanamento e dinheiro para comprar era o que eu tinha menos naquele momento. Mas a terra tinha declive, e declive é o que a água obedece. Passei 2 dias abrindo um canal raso no chão, seguindo a topografia natural do terreno, guiando a água do barranco até a parte mais baixa do lote, onde o solo era mais escuro e a caatinga havia crescido mais verde que em volta. Sinal, eu fui entendendo, de que a umidade chegava ali por baixo havia muito tempo, subterrânea, sem que ninguém percebesse. O canal era tosco. Era vala aberta com pá de bico, sem revestimento, e a terra ia cedendo nas bordas quando a água passava. Mas funcionava. A água corria, lenta e firme, e onde chegava a terra mudava em questão de dias. Escurecia, amolecia, começava a ter aquele cheiro de vida que a terra seca não tem. Plantei o primeiro canteiro numa quinta-feira. Mudas de coentro, cebolinha e maxixe que Dona Corina me deu num saco plástico com as raízes embrulhadas em jornal molhado. Plantei devagar, fazendo os buracos com o cabo de uma colher, porque a terra ainda era dura nos primeiros centímetros, colocando cada muda com atenção, cobrindo as raízes e apertando a terra em volta com as pontas dos dedos, como se estivesse fazendo algo que precisava ser feito bem feito. Reguei com o balde. Olhei o canteiro por um momento. Havia uma coisa pequena acontecendo ali, não grande, não rápida, pequena, do tamanho que as coisas verdadeiras costumam ter quando estão começando. Uma mulher sozinha com um canteiro de coentro numa terra que todos haviam descartado. Não era vitória ainda. Era só começo, mas começo real, não de história, não de esperança abstrata. Começo de coisa que ia crescer ou não dependendo do trabalho, e da água e da teimosia, que são as 3 coisas em que eu ainda confiava. A carta do Edivaldo chegou num sábado. Trouxe o mototaxista que passava de vez em quando com correspondência da cidade, um rapaz jovem, de capacete amassado, que deixava as cartas na pedra da soleira quando eu não estava. Dessa vez eu estava, e peguei o envelope da mão dele, e reconheci a letra do meu irmão mais velho no sobrescrito. Letra grande e inclinada, de homem que aprendeu a escrever achando que tinha coisa importante a dizer. Abri em pé, na porta. Era uma página. Edivaldo escrevia que havia consultado o advogado e que o inventário havia registrado o lote como improdutivo. Que havia uma cláusula. Não especificou qual, mas eu soube que estava inventando ou distorcendo, porque Edivaldo sempre foi do tipo que distorce com convicção suficiente para parecer verdade, que possibilitava revisão da partilha em caso de o herdeiro não desenvolver o lote em prazo razoável. Que ele, Edivaldo, estava disposto a assumir a administração do lote caso eu tivesse dificuldades, que era uma oferta de ajuda fraternal. Li até o fim, dobrei o papel, guardei no bolso. Fui até o canteiro e reguei de novo, mesmo sem precisar. Depois entrei na casa, puxei a caixa de papelão que havia ficado embaixo da cama desde que eu cheguei. Uma caixa com documentos do meu pai que eu havia resgatado da casa-sede antes que o Edivaldo trancasse tudo, e sentei no chão com a caixa no colo. Não havia procurado mexer naqueles papéis antes porque havia outras urgências e porque eu sabia de algum lugar fundo que a gente conhece sem saber explicar que quando fosse a hora eu ia entender o que estava procurando. Comecei a ler. Os papéis eram o tipo de mistura que homem do campo acumula ao longo de uma vida inteira. Recibos de compra de gado de 30 anos atrás, notas fiscais de ração, carta de um parente distante sem data, cópia de escritura de um lote que meu pai havia vendido na década de 80. Fui passando folha por folha, devagar, colocando em pilhas por tipo e aproximadamente por época. Perto do fundo da caixa havia um caderno.
Pequeno, capa preta, do tipo que se compra em papelaria de bairro e que cabe no bolso da camisa. As páginas amareladas, mas firmes. A letra do meu pai, miúda e aplicada. A letra de quem não estudou muito, mas levou a sério o que estudou. Abri na primeira página. Era um diário de observações, não um diário de sentimentos. Meu pai não era homem de escrever sobre sentimentos. Era um registro de observações da terra. Data, condição do tempo, o que havia plantado onde, quanto havia colhido, onde o solo havia cedido ou não havia dado o que prometia. As anotações eram secas como ele, sem adjetivo, sem lamento, só o fato e o número. Mas no meio do caderno, numa página sem data, havia um parágrafo diferente, mais longo. A letra mais pressionada, como se o homem estivesse escrevendo com mais atenção do que de costume, ou com mais urgência. Li 3 vezes antes de ter certeza que havia entendido. O barranco do norte guarda água represada desde antes de mim. Eu vi os blocos, foram postos com intenção, não caíram por acidente. Quem represou sabia o que fazia. A água é boa, é funda, é de rocha. Não seca em ano nenhum que eu tenha visto. Não mexi porque o tempo não era o meu. Quando for o tempo certo, quem estiver aqui vai saber o que fazer. A terra não mente para quem presta atenção. Fiquei parada com o caderno aberto no colo, no chão de cimento rachado da casa de adobe, com o sol saindo lá fora e a sombra do angico entrando devagar pela janela sem vidro. O tempo não era o meu. Meu pai havia deixado para mim, não por acidente, não por sobra. Havia deixado porque sabia que eu era quem ia cavar. Não sei como ele sabia, talvez porque me conhecia, talvez porque era o tipo de homem que lê a pessoa antes de ler a situação. Talvez porque a única coisa que eu havia herdado dele, de verdade, era a disposição de continuar quando não havia razão aparente para continuar. Fechei o caderno. Do barranco lá fora vinha o som da água correndo, pequeno, constante, completamente indiferente à minha comoção, como a natureza sempre é. Água não espera a gente terminar de sentir. Ela corre enquanto a gente sente. É isso que faz dela o que é. Me levantei. Peguei o envelope do Edivaldo do bolso e coloquei em cima da pilha de documentos. Depois, peguei o caderno do meu pai e coloquei do outro lado, separado. Havia resposta a dar. Havia trabalho a fazer. Primeiro o trabalho. Respondi ao Edivaldo numa segunda-feira de manhã, com o sol ainda baixo e a cabeça fria. Não escrevi com raiva. Raiva é combustível que se gasta rápido e deixa fumaça. E eu precisava de coisa que durasse mais. Escrevi com cuidado. Agradecias a oferta. Informava que o lote estava em pleno desenvolvimento. Mencionava, sem detalhar, que havia encontrado documentação relevante sobre a propriedade que pretendia consultar com assessoria jurídica em breve. A última frase foi a mais curta e a mais precisa. Qualquer contato adicional sobre o lote, favor fazer por escrito e endereçar ao advogado que me representa. Eu não tinha advogado, mas Edivaldo não precisava saber disso ainda. Dobrei a carta, colei o envelope, deixei para o mototaxista levar na próxima passagem. Depois fui trabalhar. O canal de água havia estabilizado bem. A terra nas bordas tinha compactado com a umidade constante e parado de ceder, e o fluxo da nascente era regular, nem forte demais para eroder, nem fraco demais para servir. Comecei a ampliar o canteiro inicial, abrindo mais terra em direção ao declive onde o solo era mais escuro. A enxada entrava diferente ali, não o baque duro e ressecado do terreiro, mas um ceder úmido, generoso, do tipo que a gente sente no cabo antes de ver na superfície. Plantei o que Dona Corina me trouxe ao longo daquela semana. Mais coentro, quiabo, um pé de mamão que ela havia tirado do próprio quintal, 2 mudas de banana d'água que chegaram embrulhadas num pano molhado com a anotação de que gostavam de pé úmido e que eu havia encontrado exatamente o lugar certo para elas. Encontrei. Plantei no bordo do canal, onde a terra era mais encharcada, e elas pegaram com uma rapidez que me surpreendeu. Em menos de 2 semanas, já haviam aberto as primeiras folhas largas com aquela cor verde intensa de planta que descobriu onde quer estar. Havia uma satisfação,
naquilo que eu não sabia nomear na época e que só fui entender depois, quando tive mais distância. Não era orgulho exatamente. Era algo mais parecido com reconhecimento mútuo. A terra mostrando que estava disposta, eu mostrando que estava disposta também, as duas chegando a um acordo sem palavras sobre o que era possível dali para frente. Dona Corina apareceu numa tarde com uma mulher mais nova que eu não conhecia. Eram mãe e filha pela postura, pelo jeito de andar juntas com aquela distância específica de quem passou a vida inteira próximo o suficiente para não precisar se tocar para se comunicar. A filha se chamava Cirleia, tinha uns 35 anos, cabelo preso com elástico, calça comprida surrada nos joelhos de quem trabalha agachada. Dona Corina me apresentou dizendo apenas que Cirleia entendia de horta e que havia perguntado sobre o que eu estava fazendo no rancho. Fui mostrar. Cirleia andou pelo canteiro sem falar. Se abaixou, pegou um punhado de terra, esfregou entre os dedos, cheirou. Olhou para o canal, olhou para o barranco, olhou para mim com uma expressão que não era espanto, mas era parente do espanto. "De onde vem essa água?" ela perguntou. "Do barranco. Tinha represada." Ela olhou para o barranco de novo, depois para o chão molhado, depois para mim outra vez. "Há quanto tempo está brotando?" "Umas 3 semanas." "E não secou?" "Não secou." Ela ficou quieta por um momento que durou mais do que o necessário para processar uma informação simples. Era o silêncio de quem está revendo alguma coisa que já havia decidido antes. "Eu moro a 2 quilômetros, ela disse por fim. "Carrego água do poço todo dia com minha filha de 12 anos, porque o poço fica a 400 metros da casa e caminhão-pipa cobre só a metade do mês." Não disse nada. Deixei ela continuar no tempo dela. "Eu vi o que a senhora fez aqui," ela disse. "Vi de longe nos dias que passei na estrada. Não sabia o que era, mas vi. E agora que sabe." Ela olhou para o canteiro, para a banana d'água, para o fio de água que corria quieto no canal. "Agora eu quero saber se tem como aprender." Cirleia começou a vir 3 vezes por semana. Ela trabalhava rápido e bem, sem precisar de explicação 2 vezes. Com aquela competência de mulher que passou a vida inteira fazendo coisa difícil com recurso escasso e aprendeu que eficiência não é opcional quando se tem pouco. Ampliamos o canteiro. Abrimos um segundo canal perpendicular ao primeiro, para levar água até a parte mais a leste do lote, onde o solo era diferente, mais argiloso, mais pesado, mais adequado para a raiz do que para a folha. Ela trouxe sementes. Eu não perguntei de onde. Era o tipo de pergunta que diminui a dádiva. Feijão de corda, jerimum, fava. Plantamos em linhas, com espaçamento medido a palmo porque era o instrumento que tínhamos à mão. E aos poucos o rancho foi mudando de aparência. Não de forma que qualquer fotografia pudesse capturar naquele estágio. Era mudança miúda, do tipo que só quem está presente todo dia consegue perceber. A terra mais escura onde antes era cor de tijolo, o verde aparecendo em manchas, o cheiro diferente de manhã cedo, quando a umidade da nascente subia com o calor e dava ao ar aquele peso vegetal que o cerrado seco não tem. Um dia, Cirleia trouxe a filha. A menina se chamava Giovanna. Tinha o cabelo da mãe e os olhos do jeito que os olhos ficam quando a criança está acostumada a trabalhar, mas ainda não perdeu o interesse pelo que é novo. Ela ficou olhando o canteiro com aquela atenção séria de quem está catalogando. Depois olhou para mim. "Aqui vai ter mais coisa?" ela perguntou. "Vai," eu disse. "A senhora vai morar aqui para sempre?" Cirleia foi para corrigi-la, mas eu fiz um gesto com a mão. "Não sei se para sempre," respondi, porque não minto para a criança. "Mas por enquanto sim. Enquanto tiver o que fazer aqui, eu fico." A menina considerou isso como se fosse resposta suficiente, que era. Depois foi ajudar a mãe a plantar feijão e não fez mais perguntas. O advogado se chamava Humberto Saraiva e atendia na cidade mais próxima, numa sala que ele dividia com uma contadora, separados por um biombo de divisória fina que não impedia que as conversas de um vazassem para o espaço do outro.
Fui até lá numa quinta-feira de manhã, peguei carona com o mototaxista até o trevo e de lá o ônibus de linha. Levei o caderno do meu pai, levei o inventário, levei a carta do Edivaldo e uma cópia da que eu havia mandado de resposta. Levei a escritura do lote que estava entre os documentos da caixa de papelão. A escritura original de quando meu pai havia comprado, registrada em cartório, com firma reconhecida, sem ambiguidade, sobre o que era seu e de quem havia passado a ser meu. Humberto Saraiva tinha 50 e tantos anos, ombros largos, gravata afrouxada, o jeito de quem passou tempo demais ouvindo história de disputa de família e desenvolveu uma paciência que não era mais virtude, mas reflexo. Ele me ouviu sem interromper. Olhou os documentos, olhou o caderno por mais tempo do que eu esperava. Esse caderno, ele disse, tem valor como registro de intenção. Valor jurídico, não sozinho, mas em conjunto com a escritura e o inventário. Serve para estabelecer continuidade de posse e desenvolvimento. Seu irmão não tem fundamento para revisão de partilha. O inventário foi homologado. A cláusula que ele mencionou na carta não existe. Eu sabia que ele estava inventando. A maioria inventa, ele disse sem tom de julgamento, só de constatação. E funciona quando a outra parte não sabe que é invenção. Você sabia. Isso é o que importa agora. Me orientou a registrar o desenvolvimento do lote com fotos datadas, manter recibos de tudo que comprasse, mesmo que pouco, e formalizar qualquer acordo de uso de água com os vizinhos antes que a situação crescesse e atraísse a atenção de quem não estava ali para ajudar. Esse último ponto me deteve. Acordo de uso de água, repeti. Se a nascente está abastecendo mais de uma propriedade, ele disse com cuidado, é melhor que isso esteja documentado, não por desconfiança, mas por proteção, tanto sua quanto dos que usam. Saí da sala dele com uma lista de providências e uma conta a pagar no mês seguinte. Não era valor que eu tinha, mas era valor que eu ia arranjar porque era o que precisava ser feito. Na volta, no ônibus, fui olhando pela janela o cerrado passando lá fora. O amarelo e o verde convivendo na mesma paisagem. O que é seco ao lado do que encontrou água. A caatinga e o buritizal separados por questão de metro. O cerrado é assim. Não é uniforme. É uma conversa constante entre o que tem e o que não tem. E a fronteira entre os dois é sempre mais porosa do que parece de longe. Pensei no Mauro. Pensava nele toda hora, na verdade. Ele não ficava longe por muito tempo. Mas havia momentos em que ele chegava mais nítido, com mais presença, como se alguma coisa no que eu estava vivendo o chamasse de volta para perto. Ele teria gostado daquele canteiro. Sempre gostou de coisa que crescia, de processo, de ver o antes e o depois. Quando criança, ele acompanhava o Arlington no quintal, com aquela atenção de quem está aprendendo, mas ainda não sabe que está aprendendo. Depois cresceu e foi embora para a própria vida, que era o certo, que era o que a gente planta filho para fazer. Não deu tempo de ter depois. Isso não tinha conserto e eu havia parado de procurar conserto há muito tempo. O que havia era conviver, carregar o peso de um jeito que não impedisse o movimento, porque parar não trazia ninguém de volta e nunca trouxe. O ônibus chegou no trevo. Desci. Esperei o mototaxista na beira da estrada com o sol da tarde, batendo de lado. Quando cheguei no rancho, Cirleia estava no canteiro com Giovana, as duas de cócoras medindo o crescimento do feijão com uma régua que a menina havia trazido da escola. Levantaram a cabeça quando me viram chegar. E aí? Cirleia perguntou. Tenho que fazer, eu disse. Mas tá certo. Ela assentiu. Era a comunicação que a gente havia desenvolvido. Curta, sem desperdício, suficiente. Entrei na casa, pus a bolsa, peguei a enxada. Voltei para trabalhar enquanto havia luz. Setembro chegou com chuva antes do tempo. No cerrado, chuva de setembro é surpresa que a terra aceita sem reclamar. Ela não pergunta se está no calendário, só abre o chão e bebe. Caiu numa madrugada grossa e direta o tipo de chuva que não avisa com chuvisco, que começa do tamanho que vai continuar.
Acordei com o barulho no telhado e fiquei deitada na escuridão ouvindo, com aquela sensação estranha de estar dentro de alguma coisa maior do que eu. Levantei antes de clarear. Fui até o canteiro com a lanterna que eu deixava na soleira. A terra estava encharcada, escura como couro molhado, e as plantas se inclinavam levemente sob o peso da água nas folhas. Não curvadas de fraqueza, mas pesadas de abundância, que é diferente. O canal havia transbordado um pouco nas bordas, mas contido bem no leito principal. A nascente corria mais forte, com aquela voz mais cheia que a água tem quando a chuva a encontra e as duas se reconhecem. Fiquei na beira do canteiro com a lanterna na mão e o chão molhando as sandálias e não fui embora por um tempo considerável. Havia alguma coisa acontecendo no rancho que não era só agricultura. Era mais difícil de nomear do que isso. Uma recomposição, talvez. Como quando um osso quebrado vai soldando por dentro sem que a gente veja e, de repente, um dia, a dor que estava sempre presente simplesmente não está mais. E a gente percebe que havia tanto tempo que estava lá que havia esquecido como era sem ela. Não que a dor tivesse ido. A dor do Arlington, a do Mauro, a do abandono que antecedeu os dois e os sucedeu. Essa dor não some. Ela muda de forma. Vai de aguda para crônica. De crônica para algo que não é mais exatamente dor, mas é a forma que a dor tomou depois de muito tempo, incorporada, parte da estrutura, como viga que já não dói, mas sustenta. O que havia mudado era o que existia junto com ela. Cirleia trouxe o assunto da água numa manhã de trabalho, direta como era seu costume. Dona Dolores, precisamos conversar sobre o acordo. Eu havia mencionado o que o advogado havia dito, semanas antes, sem pressão, só colocando no campo entre nós. Ela havia ouvido sem responder na hora, e eu havia aprendido que o tempo de resposta dela não era hesitação, era processamento. Precisamos. Concordei. Paramos de trabalhar. Sentamos na sombra do angico com 2 copos de água, que era o que eu tinha para oferecer, e que Cirleia nunca recusou com o constrangimento de quem esperava mais. Ela havia pensado. Havia consultado a mãe e uma cunhada que entendia de documento. O que ela propunha era simples. Ela contribuiria com trabalho e com sementes, e usaria água da nascente para irrigar uma faixa do próprio lote dela, que fazia divisa com o meu pelo lado leste, uma faixa de uns 15 metros que ela havia identificado como a mais promissora para plantar feijão em escala maior. O que produzisse naquela faixa seria dela. O acordo seria registrado por escrito, com firma reconhecida, como o advogado havia orientado. Eu ouvi tudo. Depois perguntei uma coisa só. A Giovana vai continuar vindo? Cirleia me olhou com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer como o jeito dela de sorrir sem sorrir. Ela não para de falar nesse canteiro, ela disse. Eu ia ter que amarrar ela para ficar em casa. Fechamos o acordo naquele mesmo dia, em 2 parágrafos escritos à mão no caderno que eu havia comprado na cidade, assinados pelas duas e datados. Simples, preciso, suficiente. Na semana seguinte levamos ao cartório e saímos com firma reconhecida e uma cópia cada uma. Foi o primeiro contrato que assinei na vida que parecia feito de igual para igual. O Edivaldo apareceu em pessoa em outubro. Não avisou. Nunca avisou, porque avisar dava tempo de preparação e Edivaldo sempre preferiu a surpresa como estratégia. Chegava antes que a outra pessoa pudesse organizar o que ia dizer. Contava com o desarranjo. Era um método que havia funcionado com muita gente ao longo da vida dele. Eu estava no barranco quando o carro dele entrou no acesso, levantando poeira no ramal sem pavimentação que eu havia limpo, mas não tinha como consertar. Um Hilux prata, vistoso para a região, do tipo de carro que diz mais sobre quem quer parecer do que sobre quem é. Fiquei onde estava e esperei. Ele desceu, vestido como se viesse de reunião, calça de tecido, camisa fechada no botão de cima, aquele jeito de Edivaldo de nunca parecer que estava chegando num rancho, sempre parecendo que o rancho era que devia se arrumar porque ele estava chegando. Olhou em volta.
Eu vi o momento em que ele registrou o canteiro, o canal, a banana d'água aberta, o feijão no terço leste do lote. Vi porque ele tentou não registrar, tentou manter a expressão neutra. Mas Edivaldo nunca foi bom em esconder o que o surpreendia. Caminhou até onde eu estava. Parou a uns 3 metros como se a água no chão fosse obstáculo. Dolores, ele disse. Edivaldo, eu disse. Ficamos assim por um momento. Irmãos que a vida havia posto em lados opostos de uma mesa de inventário e que nunca, antes disso, haviam precisado escolher lado porque nunca havia havido mesa. Tô passando para ver como tava, ele disse. Tá vendo? Eu respondi. Ele olhou para o canteiro de novo, olhou para o barranco, olhou para mim com aquela expressão que eu havia visto a vida inteira. Uma mistura de avaliação e de alguma coisa mais funda que ele nunca havia conseguido transformar em gesto ou palavra. Alguma coisa que se parecesse com reconhecimento, mas que ele havia aprendido a não deixar chegar à superfície. Tem água aqui, ele disse. Tem. Como? Nascente. Estava represada no barranco. Silêncio. Ele olhou para o barranco com aquela expressão de quem está refazendo o cálculo que deu o número errado. Meu pai sabia, eu disse, não como acusação, como informação. Ele virou o rosto, não para mim, para o lado, para o cerrado, para nenhum lugar específico. Era o gesto dele quando não queria mostrar o que estava sentindo, e eu o conhecia desde criança. Ele nunca falou, Edivaldo disse por fim, e havia na voz dele alguma coisa que não era o tom que eu havia esperado. Não defesa, não raiva. Era algo mais parecido com o que sobra quando a raiva passa e o que fica é só o fato sem proteção. Ele escreveu, eu disse. Tem no caderno dele. Deixo você ler se quiser. Ele ficou olhando para o canteiro por um tempo. O sol estava alto e batia direto, sem a misericórdia da tarde. No canal a água corria quieta, completamente indiferente ao que estava acontecendo na margem. A carta que você mandou, ele disse. O advogado é o meu advogado, sim. Você não tinha advogado. Agora tenho. Outro silêncio. Ele deu um passo, parou, como se o chão molhado o houvesse surpreendido. Eu não vim para a briga, ele disse. Eu sei, você veio para ver o que tinha aqui. Agora viu. Foi mais duro do que eu havia planejado ser, mas era verdade. E verdade dita no tom errado continua sendo verdade. Ele abriu a boca, fechou. Depois fez algo que eu não esperava. Assentiu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas real. Tá bem desenvolvido, ele disse. Era o máximo que conseguia oferecer. Tá começando, eu corrigi. Desenvolvido é o que vai ficar. Ele olhou para mim uma última vez, com aquela expressão indefinível, virou, voltou para o carro. Eu fiquei no barranco ouvindo o motor ligar e a poeira do ramal se levantando enquanto o Hilux sumia. Depois fui buscar a picareta e continuei o que estava fazendo. Foi Giovanna que me deu a ideia da horta comunitária. Não chamou assim, tinha 12 anos e não usava esse vocabulário. Ela disse, numa tarde enquanto arrancava a erva daninha do canteiro com concentração de cirurgiã, que a vizinha da mãe dela havia perguntado se podia comprar coentro de mim porque o mercadinho do bairro cobrava caro e o dela estava murchando no vaso. Eu estava atrás dela abrindo suco para plantar cenoura e parei com a enxada no ar. Ela perguntou comprar, eu disse, ou perguntou ganhar. Giovanna considerou isso com seriedade. Comprar, ela disse. A dona Nete tem orgulho. Ela não pega de graça. Quantas pessoas como a dona Nete tem por aqui? A menina pensou de verdade antes de responder, contando mentalmente, indo de casa em casa na memória com aquele conhecimento que criança de interior tem do território em volta, que é preciso e detalhado de um jeito que adulto de cidade raramente tem. Umas 12, ela disse. Talvez 15. Fiquei com o número. Naquela semana conversei com Cirleia, que conversou com Dona Corina, que conhecia todo mundo no raio de 5 quilômetros com a precisão de quem passou 70 anos mapeando quem precisava de quê e quando. Em 10 dias, havíamos identificado 8 famílias interessadas em comprar produto fresco do rancho,
Coentro, cebolinha, quiabo, machixe, o que a terra fosse dando, a preço abaixo do mercadinho e acima do que eu precisava para cobrir o custo de produção. Não era feirinha, não era cooperativa, não era nada com nome ainda. Era só acordo entre gente que precisava do que eu tinha e eu precisando do que eles podiam pagar. Simples como a maioria das coisas que funcionam. A primeira entrega foi numa sexta-feira, em sacolas plásticas, reutilizadas, que Cirleia havia separado, pesadas na balancinha de cozinha que Dona Corina emprestou e que passei o dia anterior aferindo com o celular e o conversor de unidades. Giovanna ajudou a distribuir, pedindo carona com o mototaxista, que cobrou valor razoável porque era vizinho e porque Dona Corina havia conversado com ele antes. Quando voltei no fim do dia com o dinheiro no bolso, não muito, mas real, contável, suado, sentei na soleira da casa de adobe com as costas doendo e os pés em paz e fiquei ouvindo o som da nascente lá no barranco. Aquela voz constante que havia se tornado parte do silêncio do rancho, parte do que o lugar era agora. Pensei no meu pai. Pensei na tarde em que ele me trouxe aqui de mão dada. Os 12 anos meus e os 60 e poucos dele, e no que ele havia dito com aquela voz de homem que descobriu coisa que ainda não sabe se vai contar. Agora, eu sabia o que era. Era a sensação de estar em cima de algo que ainda não tinha nome, mas que já tinha peso. O peso de coisa real, de água real, de terra que ia dar em algo quando chegasse o tempo certo. O tempo não era o meu, era meu agora. Novembro trouxe o calor que o cerrado guarda para quem ficou. Não o calor de agosto, seco e cortante, que racha lábio e resseca o olho. O calor de novembro é úmido, pesado, carregado de possibilidade. O calor que antecede a chuva grande, que fica no ar como promessa que ainda não foi dita, mas todo mundo já sabe que vem. As nuvens chegavam de tarde, escuras e altas, e às vezes choviam e às vezes só passavam como aviso. A terra ficava tensa, expectante, com aquele cheiro de petricor que começa antes da chuva, quando o chão já farejou a água no ar e começou a se preparar. Eu havia completado 4 meses no rancho. Não havia planejado fazer nenhuma contagem. Foi Giovanna que chegou numa manhã com aquela informação como quem traz novidade importante. Porque para ela era, porque ela havia chegado junto com o segundo mês e havia acompanhado cada estágio desde então com aquela atenção documentária de criança que não sabe ainda que o mundo vai tentar ensinar a não prestar atenção nas coisas pequenas. 4 meses que a senhora chegou, ela disse, a régua na mão como sempre, agachada, medindo o quiabo. É, eu disse, parece mais. Pensei nisso, era verdade, parecia mais. Não no sentido de ter sido longo ou pesado, mas no sentido de que havia ocorrido muita coisa dentro de um tempo que no calendário era curto. Tempo de terra é diferente de tempo de cidade. Na cidade, 4 meses passa por cima de você. Na terra, você passa por cima de 4 meses, devagar, de joelhos, com as mãos dentro do chão. Parece mais porque foi mais, eu disse. Giovanna considerou isso e voltou a medir o quiabo. Era a resposta que ela precisava. A casa havia mudado. Não radicalmente. Eu não tinha recurso para reforma grande e não era isso que queria. Havia consertado a cumeeira com a ajuda de um homem que Dona Corina indicou, um senhor de nome Seu Alcides, que trabalhava sozinho e cobrava por dia e não falava mais do que o necessário, o que nos fez entrar em acordo imediato. Trocamos as telhas quebradas do terço do meio, fixamos a estrutura de madeira que havia cedido e a casa voltou a ser impermeável. Palavra que eu nunca havia valorizado tanto quanto depois de passar uma noite com balde no chão coletando goteira. As janelas ganharam tela mosquiteira no lugar do vidro, que era a solução melhor para o clima. Deixava o ar entrar e guardava o que não devia entrar. O piso de cimento rachado eu havia calafetado nas rachaduras maiores, com uma mistura que Seu Alcides me ensinou. Cimento, areia fina e um pouco de água, aplicado com espátula e deixado curar 2 dias. Ficou imperfeito, mas firme, que era o que importava.
Na parede da sala, eu havia pendurado 3 coisas: um calendário do ano, o caderno do meu pai, não aberto, fechado, de capa para fora, porque queria ele visível, mas não exposto, e uma foto do Mauro que eu havia trazido na bolsa desde Fortaleza, pequena, de quando ele tinha 15 anos, e sorria com aquele sorriso que ele não sabia que era bonito, que é o tipo de sorriso mais bonito que existe. Não era museu, era companhia. Tem diferença. Humberto Saraiva me ligou numa terça-feira com novidades sobre o inventário. Edivaldo havia consultado o mesmo advogado que havia conduzido o processo, aparentemente para verificar se havia mesmo cláusula de revisão, o que confirmou que a carta havia sido blefe, como eu havia suposto. O advogado havia confirmado que não havia. Edivaldo não havia retornado ao escritório depois disso. Ele não vai mexer, Humberto disse, pelo menos não por via legal. Não tem fundamento e ele sabe agora que você sabe. E se ele tentar de outro jeito? Perguntei. Que jeito? Não sei. Edivaldo é criativo quando está contrariado. Humberto ficou um momento pensando. Eu ouvia o ruído de fundo da sala dele, a contadora do outro lado do biombo digitando, um telefone longe. O seu registro de desenvolvimento tá sólido, ele disse. Fotos datadas, acordo com a vizinha registrado, primeiras vendas documentadas com recibo. Você tá construindo histórico de posse produtiva. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica para qualquer questionamento ter tração. Então, é questão de continuar. É sempre questão de continuar. Ele disse com aquele tom de quem disse essa frase muitas vezes e ainda acredita nela. Desliguei. Fiquei com o celular na mão, olhando para o canteiro pela janela de tela. O quiabo estava alto. O feijão de corda havia treliçado no arame que eu havia esticado entre 2 estacas de madeira. A banana d'água tinha lançado o primeiro cacho. Pequeno ainda, verde, mas inegável. Continuei. Dona Corina adoeceu em novembro. Não foi grave. Uma gripe que desceu para o peito e ficou mais tempo do que devia, como gripe em pessoa de idade costuma fazer. Mas foi o suficiente para ela ficar em casa uma semana inteira, o que para ela era circunstância excepcional, porque Dona Corina era do tipo de pessoa cuja presença é tão constante no movimento cotidiano que a ausência dela cria um vazio com forma definida. Fui todos os dias. Levei o que o rancho tinha para oferecer: coentro, cebolinha, quiabo, um cacho de banana que eu havia colhido antes do tempo para amadurecer em casa dela, porque ela havia mencionado uma vez que gostava de banana bem madura. Levei também a companhia, que era o que ela mais precisava e que era a coisa mais simples de dar e que as pessoas mais frequentemente esquecem de dar. Sentava na beirada da cama dela ou na cadeira do quarto e ficávamos conversando ou ficávamos em silêncio, as duas confortáveis com as 2 possibilidades. Ela me contou sobre o marido, morto havia 15 anos, homem que ela descrevia com aquela mistura específica de amor e exasperação que é o retrato mais honesto de um casamento longo. Me contou sobre a terra que ela havia comprado sozinha, antes de casar, com dinheiro que havia guardado por 6 anos de serviço em casa de família na cidade. Ninguém acreditou que eu ia conseguir, ela disse. Minha própria mãe falou que mulher sozinha não administra terra. E você? Administrei por 12 anos antes de casar, ela disse simplesmente. Depois continuei administrando, só com mais uma pessoa no caminho. Sorri. Ela também sorriu, com aquele sorriso que ela guardava para quando dizia algo de que gostava particularmente. Você me lembra de mim, ela disse depois, mais quieta. Não respondi na hora. Era o tipo de coisa que pede silêncio antes de resposta. Espero que a parte boa. Eu disse por fim. Só tem parte boa, ela respondeu. O resto é o que a gente faz com o que sobra depois das partes ruins. Fiquei com isso dentro por muitos dias. A segunda entrega para a vizinhança foi maior que a primeira. Havíamos adicionado 3 famílias novas, indicadas por quem já estava comprando,
O boca a boca de interior é o sistema de distribuição mais eficiente que existe porque funciona na base da confiança que já foi construída antes da transação. Zileia havia assumido a logística, que era a palavra que ela não usava, mas era exatamente o que fazia. Sabia quem queria o quê, em que quantidade, em que dia, e organizava tudo num caderninho de espiral que ela tratava com mais seriedade do que eu jamais tratei documento nenhum. Giovanna pesava, eu embalava. Cirleia anotava e cobrava, com aquela naturalidade de quem aprendeu que dinheiro não é assunto constrangedor quando o trabalho é honesto. No fim da segunda entrega, com o sol já baixo e os três sentadas na soleira da casa bebendo água com limão que eu havia feito com limões do pé que havia brotado perto do canal sem que eu soubesse que estava plantado ali, surpresa que a terra às vezes dá. Planta que ninguém plantou, mas que encontrou o lugar certo e decidiu por conta própria. Cirleia abriu o caderninho e me mostrou o número. Não era número que resolvia tudo. Nunca é, na vida real, que é diferente das histórias, onde a virada financeira é imediata e proporcional ao drama que a antecedeu. Era número que cobria o básico do mês seguinte com uma margem pequena, margem suficiente para comprar mais semente, para pagar a parte do advogado que ainda estava pendente, para ter um colchão mínimo entre mim e o mês que vinha. Era suficiente para continuar, que era o que suficiente sempre é no fundo. Não a chegada, mas a condição de seguir andando. Numa tarde de novembro, com as nuvens de chuva se formando a oeste e a luz dourando o cerrado com aquela cor que só existe antes da tempestade, fui até o barranco sozinha. Fazia isso com frequência, ir até lá sem propósito de trabalho, só para ficar. Era o lugar onde tudo havia começado, o lugar onde o rancho havia revelado o que guardava. E havia uma atração naquele espaço que eu não precisava entender para respeitar. Água corria no canal, com a voz que eu já conhecia de cor. Sabia quando estava mais forte, depois da chuva. Sabia quando estava mais discreta, nos dias secos. Aprendi a voz da minha própria nascente, como se aprende a voz de alguém que passa a viver na mesma casa. Me sentei na borda do barranco com os pés pendurados, olhando o cerrado se estender à minha frente até onde a vista alcançava. Capim dourado, pequizeiro, o angico que havia me feito companhia desde o começo, a faixa mais verde onde o feijão de Cirleia havia pegado ao longo da divisa leste. Lá atrás, a casa de adobe com a cumeeira consertada, o canteiro, a tela nas janelas, a foto do Mauro na parede que eu não via daqui, mas sabia que estava lá. Pensei nos meus irmãos rindo naquele cartório de ar-condicionado sujo. Pensei no advogado lendo em voz monótona o nome do rancho falido. Pensei em mim mesma saindo pela porta de vidro com a bolsa no ombro e o sol batendo de frente e nenhum plano formado. Não havia raiva nisso. Tinha havido raiva honesta, raiva que eu havia trabalho para dentro da terra, junto com tudo que cavei nesses meses. Mas raiva que vai para a terra vira adubo. Era o que o meu pai teria dito se fosse homem, de dizer o que pensava, que não era. Mas era homem de fazer o que pensava, e fazer era o suficiente. O que havia agora era mais simples e mais difícil de nomear do que raiva ou vitória. Era a sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa na hora que era a hora. Não porque alguém havia dito que era, não porque havia planejado assim, mas porque a terra havia confirmado e o corpo havia confirmado. E a água que corria no canal havia confirmado com aquela indiferença generosa com que a natureza confirma as coisas. 57 anos. 2 lutos que não tinham fundo. Um rancho que havia sido a piada do inventário e que agora tinha água, canteiro, acordo registrado, primeiras vendas, uma vizinha que era parceira, uma menina de 12 anos que media o quiabo com régua de escola, uma senhora de cabelo branco que ia ficar boa da gripe e voltar para o jardim porque o jardim precisava e ela precisava do jardim. Não era a vida que eu havia imaginado. Nunca é. Era a vida que havia sobrado depois de tudo que foi embora. E eu havia aprendido que sobra não é menos. Sobra é o que resiste.
E o que resiste é o mais resistente de tudo, que é outra forma de dizer o mais forte. A chuva chegou quando eu ainda estava no barranco. Chegou como chegou em setembro, sem aviso, do tamanho que ia continuar, grossa e direta e sem cerimônia. Eu não me mexi. Fiquei sentada na borda com os pés pendurados e a chuva vindo e o cerrado recebendo a chuva, com aquele silêncio específico que é, na verdade, 1000 sons pequenos ao mesmo tempo. A terra bebendo, as folhas curvando, o canal subindo, os pássaros sumindo antes e voltando depois. Fiquei encharcada em 2 minutos. Ficou não importar. Havia água em cima e água embaixo, e eu no meio. Parte disso, parte daquele lugar que todos haviam descartado e que havia guardado, com a paciência da terra que não tem pressa porque não tem prazo, a coisa mais necessária, a coisa que faz tudo o mais possível, que é sempre, desde o começo, a água. Meu pai havia sabido, eu havia cavado. E o rancho, que era piada, estava naquele momento mais vivo do que qualquer coisa que os meus irmãos haviam herdado. Mais vivo, mais real, mais meu. Fiquei na chuva até ela passar. Depois me levantei, sacudi o que dava para sacudir e fui ver o canteiro. Fim.